Olá, eu sou o Ricardo Sobjak e vou apresentar para vocês um trabalho denominado AgDataBox Map, aplicação web para a criação de mapas temáticos e zona de manejo em agricultura de precisão e agricultura digital. De acordo com projeções da ONU, há uma expectativa de aumento populacional nos próximos anos, né? E espera-se em 2030 que o mundo tenha cerca de 8,5 bilhões de pessoas, e essa expectativa aumenta para 2050, com quase 10 bilhões de pessoas, em 2100 aproximadamente 11 bilhões de pessoas, né? Então o desafio para a agricultura é aumentar a produção, né, de alimentos para dar conta de toda essa demanda, e ao mesmo tempo pensando no aumento da lucratividade, né, para o agricultor, e não deixando de lado a responsabilidade ambiental. Para produzir com maior eficiência, então é importante explorar o potencial produtivo do campo, né? Então aí que entram as tecnologias. Na verdade, tecnologia no campo não é algo novo, já é algo que é utilizado há bastante tempo. Então, o que nós temos de diferencial hoje é as tecnologias digitais. Ela permite fazer um acompanhamento mais amplo, né, da área de produção agrícola. Então, nós podemos encontrar drones, sensores, conceito de Big Data, análise de dados, aplicativos móveis, plataformas, implementos agrícolas, processamento de dados, navegação por satélite. Então, esses elementos eles são combinados, né, por vários atores aí que atuam no ecossistema agrícola. Então, e permitindo também a integração de órgãos governamentais, fabricantes de equipamentos, prestadores de serviços e os agricultores. Então, as novas tecnologias digitais elas vão possibilitar obter uma quantidade grande de dados no campo, né? E com isso permite executar operações a campo a partir dos insights, compreendendo aí a causa e os efeitos específicos dentro de algum contexto particular no campo, né? Então, com essas tecnologias digitais, busca-se explorar o potencial produtivo e tornar os processos de produção mais eficientes. Também, um conceito que nós temos aí de agricultura de precisão, né, que é um sistema que busca administrar o ciclo de produção agrícola. Tá? Então, um ponto fundamental é que a agricultura de precisão está baseada são os dados. Né? E a partir desses dados, busca-se obter informações sobre a área. Né? Então, entender de fato aí o que eles significam lá no campo e, a partir desses dados, fazer a tomada de decisão, o manejo correto, adequado da área. Né? Então, a agricultura de precisão ela está fortemente ligada com o conceito de entender e manejar a variabilidade do campo. Né? Então, entendendo que esse campo ele não é totalmente homogêneo, né? Esse talhão. Então, o objetivo é entender o que ocorre nessa variabilidade, né, e tratar esse campo de forma diferenciada. Né? Então, é isso basicamente que gira em torno desse ciclo de administração da área. Então, a agricultura de precisão também está fortemente associada às tecnologias. Né? Então, nos diferentes estágios desse ciclo produtivo aqui. Então, nós temos desde a preparação do solo, o plantio, né, depois da implantação da lavoura, o acompanhamento dela e no momento da colheita. Dentro do conceito aí dentro da agricultura de precisão, então existe as zonas de manejo. Tá? Então, são zonas, são sub-regiões dentro do campo que elas vão expressar uma certa homogeneidade. Tá? Então, essa homogeneidade são alguns fatores aí relacionados com a produtividade, que são limitantes da produtividade. Então, alguns autores, como o Dorje, por exemplo, ele aponta que essa zona de manejo ela deve ser criada e ser usada há muitos anos. Né? Então, por isso, os atributos que são utilizados para delimitar essas sub-regiões não devem ser atributos que
que variam muito, né, que são sensíveis ao longo do tempo, então atributos mais estáveis. Então, a zona de manejo é uma alternativa, né, para viabilizar economicamente a agricultura de precisão, e já que atua aí como uma unidade de gerenciamento localizada. Né? Então, alguns dos benefícios aí que nós podemos obter com a zona de manejo é o uso de implementos, né, maquinário agrícola, mais simples, né, menos sofisticado, vamos dizer, e também a redução, por exemplo, do número de análise de solo. Né? Então, visto que a agricultura de precisão, para você entender essa variabilidade, aplicar métodos estatísticos para estimação de dados, né? Você, com zona de manejo, você não precisa fazer uma malha tão densa de pontos, né, para fazer essas análises de solo. O objetivo desse trabalho, então, foi desenvolver uma aplicação web DB Mapping para tornar amigáveis e integrados o processo de criação de mapas temáticos e delineamento de zona de manejo, então, tornando escalável e integrada a arquitetura de microserviços da ADB. Dentro do processo de delineamento de zona de manejo, ocorrem algumas etapas. Então, a primeira delas é o processamento, ajuste dos dados, onde ocorre a filtragem deles, remoção de outliers, inliers. Na sequência, ocorre a normalização dos dados, ajustando esses dados para uma mesma escala. Para delineamento também é importante selecionar as variáveis, né? Então geralmente existem algumas técnicas, no caso aqui análise pela matriz de correlação espacial, PCA, Multispat PCA, né? Antes de fazer o agrupamento dos dados, existe a interpolação dos dados, né? Então podemos citar aqui alguns métodos, o inverso da distância elevada a uma potência, também a cribagem ordinária. E também existe um índice para seleção do melhor interpolador para cada conjunto de dados. Existem os métodos de agrupamento de dados, que efetivamente fazem o delineamento de zonas de manejo. Então, o software disponibiliza 17 métodos já estudados. Também é o processo de retificação da zona de manejo, que significa a eliminação de manchas, né, dentro dos mapas que foram gerados. E também, um passo importante é a avaliação das zonas de manejo, para encontrar aquelas que efetivamente são significativas dela. Então, trazendo aqui para o software, a ideia, a estrutura do AgDataBox. Então, nós temos essa figura que representa a arquitetura do AgDataBox. O AgDataBox é uma plataforma de serviços voltados para a agricultura de precisão e agricultura digital. Então, nessa plataforma, nós temos algumas aplicações. Então, por exemplo, aqui é o aplicativo móvel, o ADB Mobile, o ADB Map, que é o software em questão que eu estou apresentando, né? ADB IoT, ADB Admin, né? Uma parte de data mining. E ao centro dessas aplicações, a ideia é que existem dados compartilhados entre elas. Tá? E esses dados eles ficam numa nuvem, né? Então, e são acessados a partir de uma API. A partir dessa ideia inicial de API, houve um desdobramento, a criação de uma arquitetura de microserviços. Né? Então, nós temos dados e rotinas que podem ser executadas na nuvem e compartilhadas entre todas as aplicações. Então, aqui temos uma ideia da arquitetura de microserviços, da DBAPI, comunicando, e essa comunicação do front-end e o back-end. Então, a separação aqui do front-end, que essa aqui é propriamente o AgDataBox Map, que eu vou demonstrar as interfaces, né? Então, que tem todas essas funcionalidades para geração de zona de manejo. E temos também o back-end, que esse back-end é compartilhado, né? Pode ser compartilhado por diferentes aplicações. Então, o back-end, nós temos aqui um microserviço que controla, né, especificamente o software ADB Map. Então, nele existe um banco de dados, né, gerenciado pelo MongoDB. Ele foi implementado em linguagem JavaScript. Utiliza uma plataforma chamada Node.js e o framework, né, para web chamado Express.
Então, os dados gerenciados aqui no back-end são projetos e as suas layers, são os conjuntos de dados, né? E aqui são alguns microserviços compartilhados na plataforma. Serviços de estatística, de análise espacial, interpolação, agrupamento, retificação, aplicação de recomendação, né? Armazenamento de dados. Então, esses aqui são compartilhados com outras aplicações. Aqui nós temos as tecnologias que foram utilizadas para a construção do Ag Data Box Map, né? Então, ela está baseada em HTML, CSS e JavaScript. Tá? Então, utiliza-se do framework para desenvolvimento web chamado Angular, né? E para a parte de apresentação de mapas, nós temos uma biblioteca denominada aí OpenLayer. Então, para o estudo de caso desse trabalho, nós utilizamos aqui dados de uma área experimental localizada no município de Serranópolis do Iguaçu, no Paraná. E esses dados utilizados foram a textura do solo, a areia, argila e silt, a resistência do solo à penetração na camada 0 a 20, coletado em 2018, dados de elevação, matéria orgânica em 2018-2019, e a produtividade da soja, que foi colhida em 2019 e 2020. Então, alguns resultados do trabalho, nós temos aqui um endereço do software para acesso. Essa aqui é a interface principal do ADB Map, né? Então, nós temos aqui na lateral direita a parte principal, né? Demonstrando aqui um mapa e plotando elementos espaciais, né? Então, aqui o contorno de uma área e pontos de conjunto amostral. E na lateral esquerda, a listagem de projeto e suas layers. Essas aqui são interfaces de análise estatística. Nós temos também aqui a tela do resultado da análise de seleção de variáveis com base na matriz de correlação espacial. Então, com as variáveis utilizadas para análise, foi selecionada a variável elevação, tá? Demonstrada aqui. Também temos aqui a demonstração da matriz de correlação espacial, resultado. Também temos aqui a interface contendo o resultado da seleção com base na análise de componentes principais, né? Então na PCA, e também a Multispat PCA. Então, pelos critérios de seleção aqui de Kaiser, foram selecionados 3 componentes principais, primeiro, a critério de Ferreira, as 4 primeiras componentes principais, e pelo critério de Johnson e Wicker, 5 componentes principais, né? E das componentes principais espaciais, da Multispat PCA, as 2 primeiras componentes principais foram selecionadas. Também temos a tela para a seleção do melhor interpolador, né? Que faz o cálculo do índice de seleção do interpolador. Então, essa aqui é a tela de configuração da análise. E a segunda tela aqui é a tela de resultado da análise de seleção do interpolador, onde apresenta de forma crescente, né, do melhor para o pior resultado, né? Então, quanto menor, melhor resultado do interpolador. Essa é uma tela de interpolação, tá? O método de interpolação por krigagem ordinária, a tela de interpolação pelo método da média móvel e a tela de interpolação pelo inverso da distância ponderada. Esses aqui são mapas criados a partir do melhor resultado, né, do índice de seleção do interpolador, ranqueados do primeiro ao 10º, utilizando aqui os dados de produtividade do ano 2019 e também o colhido aqui em 2020, né, divididos em 2 e 3 classes. Demonstração de como ficam, né, os mapas utilizando os parâmetros. Então, essas são as telas de agrupamento dos dados, né? Então, onde é feito efetivamente o delineamento das zonas de manejo, né? Então, na primeira tela aqui, escolhe-se as variáveis, né? O método de agrupamento e os parâmetros de configuração. E na sequência aqui, a quantidade de divisões, né, que serão feitos os agrupamentos. Então, para cada uma das divisões é gerada uma nova layer. Na sequência,
nós temos aqui os dados experimentais desse trabalho, né? Então, onde foram feitos 6 agrupamentos, seis grupos, né? E nesses grupos foram divididos os dados em 2, 3 e 4 classes. Então, nós podemos perceber aqui esse primeiro grupo aqui utilizando a variável elevação, selecionada pela matriz de correlação espacial. Aqui na sequência, a variável elevação, né, selecionada pela matriz de correlação espacial, mais a produtividade média dos dois anos. E na sequência aqui, é a composição das variáveis sintéticas selecionadas pela PCA, então no caso aqui de 1 a 5, os componentes principais de 1 a 4, de 1 a 3, e o último grupo aqui de variáveis feita a seleção pela MPCA, né, pela técnica MPCA, utilizando os 2 componentes principais espaciais. Após fazer o agrupamento, então nós partimos para a retificação dos dados. Aqui nós temos a zona de manejo, então dividida em 2, 3 e 4 classes originais, e nós temos aqui as zonas retificadas, né? Então com a eliminação de pontos, de manchas no meio dessas zonas. E também temos a avaliação da zona de manejo, né? Então temos interfaces próprias para fazer essa avaliação. Então aqui alguns índices que são demonstrados, né? Algum índice de qualidade da zona de manejo, e aqui a avaliação estatística por grupo da zona de manejo. Então, como resultado dessa análise, com os agrupamentos formados, né? Então, foi gerada essa tabela aqui, que nós temos o nome do grupo, né? As divisões em 2, 3, 4 classes para cada uma delas. Aqui a figura, né, representando a parte visual delas. A média, aqui o teste de Tukey, né, representando a diferença de médias entre as classes. E os índices de suavidade, coeficiente médio de silhueta, redução da variância, o índice de validação de cluster melhorado, o índice de fragmentação e o índice de qualidade global modificado. Ok? Então, com esses índices aqui, nós percebemos que nem todos os agrupamentos possuem médias diferentes entre os grupos formados, né? Então, pode-se perceber aqui, ó, na divisão em 2 classes, quando utilizado a elevação e a produtividade, e no PCA de 1 a 5. Tá? Essa zona gerada com elevação, né? Então, apenas temos a diferenciação aqui apenas de 3 classes, né? Pelo índice de qualidade global modificado, nós temos que a divisão em 4 classes aqui, ele trouxe melhores resultados, né? Então, quanto menor o valor, melhor. Mas nessa zona, nessa divisão, nem toda, não há diferenciação das 4 classes, né? Então, há uma similaridade de médias entre algumas classes. O segundo melhor valor, né, do MGQI foi encontrado aqui na divisão por MPCA, também dividido em 3 classes. Mas aqui percebe-se que nem todas as classes são diferentes, né? Então é importante que haja uma diferenciação naquela variável alvo que esperamos. No caso aqui é a produtividade média da soja. Um índice que nós podemos destacar aqui é o índice da redução de variância. Então percebemos aqui que na divisão utilizando a variável elevação e produtividade, quando dividido em 4 classes, é o que ocorreu a maior redução de variância, ok? Mas nem todas as classes aqui são diferentes. E o segundo melhor valor nós encontramos na divisão aqui em 2 classes, né? Utilizando elevação e produtividade. Então, houve uma redução da variância de 30%. Então, e aqui há uma diferenciação, né? Então as classes são diferentes. Portanto, então, a nova aplicação ela
permitiu integrar as funcionalidades para gerar os mapas temáticos e fazer o delineamento de zona de manejo, integrando tudo com os microserviços disponibilizados na plataforma do AgDataBox, né? Então, a aplicação ela se mostra como uma ferramenta útil, promissora para auxiliar na agricultura de precisão. Foi possível fazer, né, então, várias combinações de zona de manejo. Entretanto, como observamos, nem todas as opções são viáveis. Então, é importante aplicar, né, utilizar os índices de avaliação da zona de manejo para identificar aquelas que melhor identificam as divisões de homogeneidade no campo. Agradeço o tempo e estou disponíveis às perguntas.